Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Ainda dentro da moda de repescar alguns temas importantes, hoje vou-te perguntar se percebes de amor. O meu nome é Mário Portela. Bem-vindo a mais um episódio fantástico do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Spiritus aeternae transtempora fluens. Gostas de ler? Infinitas é um thriller psicológico que mergulha em conspirações ocultas, sociedades secretas e um passado que se recusa a ficar esquecido. Adquire contatando-me ou em qualquer loja da Amazon. Infinitas, espelho do tempo. Infinitas. Ora, cá estamos, e eu iniciei este episódio a promover o meu novo livro Infinitas. Podia ser um romance, é um thriller psicológico, é um livro de ação, é um livro que te vai prender do início ao fim. Mas podia ser um romance, porque hoje caía que nem ginjas. Afinal de contas, 80 malditos por cento dos casos de depressão em Portugal têm como origem o stress emocional. E sabes qual é a principal fonte desse stress? Relações. Relações falhadas, relações amorosas que se arrastam no tempo, relações tóxicas, relações que se arrastam como se fossem cadáveres em decomposição nos corredores da nossa vida. Na verdade, nem se deviam chamar relações, deviam ser relações. É impressionante como continuamos a falhar redondamente naquilo que nós mais desejamos: amar e ser amados. Pascal dizia que o coração tem razões que a própria razão desconhece. É uma frase bonita, não é? Poética até. Mas permite-me discordar frontalmente desta frase. O coração não tem razões misteriosas. Tem padrões, tem química, tem traumas escondidos. E eu sei dizer-te exatamente quais são. Lá bem no início deste podcast, há 2 anos atrás, no episódio 22, eu abordei exatamente este tema. Hoje, mais de 100 episódios depois, regresso ao tema porque, francamente, a situação não melhorou. Bem pelo contrário, continuamos a confundir paixão com amor, dependência com conexão e a chamar almas gêmeas a pessoas que são apenas reflexos distorcidos das nossas feridas de infância. Achas que percebes de amor? Deixa-me rir. Não percebes tu? Não percebo eu. Não percebe ninguém. Perceber de amor é como um peixe achar que percebe de água. Estás tão imerso nas tuas próprias narrativas românticas que nem consegues ver o óbvio. Aquilo que chamas de amor é frequentemente apenas um elaborado mecanismo de defesa, um padrão repetitivo ou uma tentativa desesperada de curar feridas que nem sabias que tinhas. Andamos todos por aí a navegar às cegas num mar de emoções, a confundir química cerebral com destino, a romantizar comportamentos tóxicos como se fossem provas de paixão. Ele é ciumento porque me ama muito. Não, querida. Ele é ciumento porque tem inseguranças do tamanho do Everest e tu és apenas o bode expiatório dele. Claro que, pela conversa, já notaste que estás no Quem Cala Consente. E hoje eu quero desmontar, peça por peça, essa máquina defeituosa a que nós chamamos amor. Eu quero mostrar-te o que é que realmente se passa nos bastidores do teu coração. Talvez te possa até dar algumas ferramentas para construir algo mais genuíno a partir dos escombros das tuas relações. Talvez te possa auxiliar a dar mais um passo num plano para tu viveres em pleno. Porque nenhum de nós vive sem amor. Bem-vindo ao 134º episódio do Quem Cala Consente. Prepara-te para uma dose de realidade que pode doer, mas que pode salvar-te de ser mais um na estatística dos tais 80%. Vamos brincar aos cupidos, mas desta vez com conhecimento de causa.
consciência, aprender a amar. Não importa quem tu és, a idade ou que viveste, o amor é uma jornada. O mito do amor romântico. Já o disse, o coração tem razões que a própria razão desconhece, e também já o disse que este mantra de Pascal é repetido desesperadamente como se fosse uma desculpa para se continuar a amar quem nos destrói. Deixa-me ser claro, o coração não tem razão nenhuma. O coração tem química, tem programação, tem padrões inconscientes que te manipulam como um fantoche, enquanto tu inocentemente chamas a isso destino. Portugal está a afundar-se, de acordo com as últimas estatísticas, numa espécie de epidemia silenciosa. Mais de 80%, porque ultrapassou, no final do ano passado, mais de 80% dos casos de depressão no nosso país têm como causa primária o stress emocional provocado por relações. Grande parte delas, relações românticas. E adivinha de onde vem grande parte deste stress? Dos relacionamentos que nós construímos baseados em fantasias que nunca funcionaram nem nunca vão funcionar. Achamos todos que sabemos o que é amor. Vemos filmes e dizemos que sabemos amar. É romântico, não é? Mas a verdade é que a maioria de nós anda apenas a repetir padrões disfuncionais que aprendemos enquanto crianças assustadas, a tentar curar feridas que nem sabíamos que tínhamos. É como tentares conduzir um Ferrari com os olhos vendados e culpar o carro quando bates contra o muro. Mas vamos começar pelo início, numa espécie de viagem do tempo ao episódio 22 deste mesmo podcast. Sabes aquela sensação avassaladora, aquele vórtice de energia incontrolável que sentes quando te apaixonas? Muitos de nós chamamos-lhe borboletas no estômago. Não é magia, não é destino, não é o universo a conspirar a teu favor. É feniletilamina, dopamina e noropinefrina. Um cocktail químico que o teu cérebro produz para te levar na direção do amor. Sim, o teu próprio cérebro está a drogar-te com um propósito muito específico que nada tem a ver com almas gêmeas. Investigações neurológicas recentes mostram que este estado alterado de consciência, este apaixonamento, tem uma função evolutiva: criar ligação suficientemente forte para nos manter juntos o tempo necessário para descobrirmos se esta pessoa é realmente compatível connosco e se é aquela com quem queremos procriar. Mas há um detalhe crucial que a ciência moderna confirmou e que Freud, Jung e outros já suspeitavam. A pessoa por quem te sentes visceralmente atraído não é escolhida ao acaso, mas também não foi uma escolha do destino. O teu cérebro tem de facto um mapa, uma espécie de blueprint emocional formado entre o nascimento e os teus 6 anos de idade. É aquilo que os psicanalistas chamam de imago, ou seja, uma imagem composta das pessoas que cuidaram de ti, com todas as suas virtudes e, mais importante ainda, com todos os seus defeitos. E é este imago, este mapa, que determina por quem te vais apaixonar perdidamente ao longo da tua vida. É comum, depois de se falar com um psicólogo, ouvir alguém a dizer: Mas eu não estou à procura dos meus pais num parceiro. Claro que não, conscientemente. Mas o teu subconsciente, esse, está desesperadamente à procura de alguém que replique os padrões emocionais da tua infância. Porquê? Porque o teu cérebro acredita que encontrando alguém semelhante aos teus cuidadores, ou oposto aos teus cuidadores, terás uma segunda oportunidade para curar feridas que eles te possam ter causado ou reviver aquilo que tu gostaste de viver. Eu sei, é um mecanismo algo perverso e, posto desta forma, retira todo aquele romantismo. Cresceste com um pai emocionalmente distante. Há uma forte probabilidade de sentir irresistivelmente atraída por homens que são emocionalmente indisponíveis. A tua mãe era controladora. Não te surpreendas se te apaixonares por mulheres dominadoras. O teu
cérebro está a tentar reencenar um trauma original, na esperança ilusória, ou não, de que desta vez o final será diferente. Desculpa desmontar-te o romantismo, mas esta é a verdade inconveniente que nenhum filme romântico te conta. Não te apaixonas por quem te faz bem. Apaixonas-te por quem replica os padrões emocionais que o teu cérebro reconhece como familiar. E familiar raramente significa saudável. Pensa no último relacionamento que te partiu o coração. Consegues identificar padrões? Consegues perceber o que aconteceu? Aquela sensação de rejeição, de não seres suficiente, de teres que lutar pela atenção ou pelo afeto? De onde é que achas que tudo isso vinha realmente? Porque se olhares à tua volta, nem todos pensamos igual. Nem todos procuramos a mesma coisa num relacionamento. E amor devia ser universal. Provavelmente, as coisas pelas quais tu passaste não começaram com o teu ex, começaram muito antes, quando eras demasiado pequeno para compreender o que estava a acontecer contigo. A neurociência moderna já mapeou como é que estas ligações se formam. Quando uma criança experiencia stress relacional crónico, seja por negligência, por excesso de controlo ou por inconsistência emocional, desenvolve-se um padrão específico de ativação no sistema límbico. Este padrão fica gravado e mais tarde, quando encontras alguém que ativa esse mesmo circuito, o teu cérebro diz-te: é este é o indicado, quando na realidade está apenas a reconhecer um padrão familiar do teu passado. O mais irónico é que quanto mais disfuncional foi a tua infância, mais intensa será a química que sentes com parceiros potencialmente problemáticos. É como se o teu cérebro aumentasse a dosagem da droga para te convencer a entrar numa situação que racionalmente deverias evitar. Esta é a primeira grande mentira do amor romântico, que a intensidade é um indicador de compatibilidade. Não é. A intensidade é frequentemente um indicador de trauma a ser repetido. Mas não te preocupes. Não estou aqui para te dizer que estás condenado a repetir os mesmos padrões para sempre. Estou aqui para te mostrar como quebrar o ciclo, como perceber de forma racional e consciente se percebes ou não de amor. Porque afinal de contas, o coração tem razões que a razão pode perfeitamente conhecer, desde que tu estejas disposto a olhar para essas razões de frente. E se calhar para isso, vou-te falar das etapas do amor. Em que etapa estás? Percebes de amor? Percebes? Em que etapa estás? Qual etapa? A loucura do amor, a sabedoria demais. Cruzamos mil caminhos até chegar lá. Cada etapa espera quem se permitir sonhar. Gênero, crenças, passado, teu passado. Nada disso importa agora. Não importa. O amor é tua bússola. Etapas do amor. Bem, agora que já percebemos que o teu coração é tão mentiroso como o meu, são corações mentiroso-compulsivos, vamos desvendar as 3 etapas do amor que praticamente ninguém explicou. E não são aquelas etapas açucaradas dos livros de autoajuda que prometem um felizes para sempre se seguires 7 passos simples. São 3 etapas lógicas, provadas cientificamente, que te podem conscientemente ajudar a perceber se percebes ou não de amor. A primeira etapa é aquilo a que se chama a química experimental. É aquele estado de loucura temporária que te faz acreditar que encontraste a pessoa mais extraordinária do planeta. É uma etapa química, é uma etapa apaixonada. Sabes de que etapa estou a falar, certo? É quando passas horas a analisar cada mensagem quando não consegues comer. Quando o teu cérebro parece ter sido sequestrado. E na verdade, foi mesmo. O teu cérebro nesta fase é literalmente um laboratório químico descontrolado. A feniletilamina dispara, a dopamina inunda o teu sistema de recompensa
e a norepinefrina acelera o teu coração. Estudos recentes da Universidade de Pisa demonstraram que os níveis de serotonina de pessoas apaixonadas são semelhantes aos de quem sofre de perturbação obsessiva-compulsiva. Sim, estar apaixonado é tecnicamente estar doente. É estar obsessivo, compulsivo e completamente alheio à realidade. Esta fase é absolutamente necessária do ponto de vista evolutivo, absolutamente necessária do ponto de vista psicológico. É o truque que a natureza encontrou para nos fazer ignorar todos os sinais de alerta e mergulhar de cabeça numa relação. Sem esta química maluca, provavelmente nunca nos arriscaríamos. O problema é que confundimos esta intoxicação química com algum tipo de sinal divino. Ai, nunca me senti assim antes. Claro que não. O teu cérebro ajusta a dosagem conforme a intensidade do padrão que reconhece. Quanto mais familiar for o padrão disfuncional que esta pessoa representa, mais potente será a droga que o teu cérebro vai produzir. É por isso que as paixões mais intensas são frequentemente aquelas que são mais destrutivas, porque estão a ativar os teus traumas mais profundos. O mais trágico é que esta fase dura em média entre 6 meses a 2 anos. Mas felizmente não mais do que isso. A ciência é implacável. Os teus neurotransmissores vão inevitavelmente regressar aos níveis normais. E quando isso acontece, entras na segunda etapa, que é a batalha do poder. Aqui é onde tudo começa a desmoronar-se. A química diminui e de repente aquela pessoa maravilhosa transforma-se num ser humano normal, com defeitos irritantes e hábitos às vezes insuportáveis. Pior ainda, começas a ver nessa pessoa exatamente os mesmos padrões que te magoaram no teu passado. E não é coincidência. Porque foste tu que escolheste. Lembras-te daquele imago que falei anteriormente? É agora que este imago se revela completamente. Aquela sensação de já vi este filme antes não é paranoia. É o teu cérebro a reconhecer um padrão familiar. O parceiro que parecia tão atencioso começa a mostrar-se controlador. A parceira que parecia tão apaixonada revela-se agora emocionalmente distante. E tu, em vez de fugir, ficas ainda mais determinado a fazer funcionar. Na batalha do poder, nesta segunda etapa, ambos os parceiros estão essencialmente a tentar reescrever a sua história de infância. Estão a tentar inconscientemente fazer com que essa pessoa os ame da forma que os seus cuidadores não conseguiram. E adivinha só, o parceiro está a fazer exatamente a mesma coisa contigo. É uma dança disfuncional, onde cada um tenta manipular o outro para obter o que precisa emocionalmente. Um retrai-se, o outro persegue. Um critica, o outro defende-se. Um explode, o outro silencia. Reconheces estes padrões? Provavelmente é o mesmo padrão que viste entre os teus pais, ou entre ti e os teus cuidadores, ou entre ti e os exes da tua vida. Os dados são de facto desanimadores. 85% dos casais ficam presos nesta fase, na batalha do poder. E depois repetem constantemente os mesmos conflitos, as mesmas discussões, as mesmas mágoas, ano após ano, década após década. Alguns, pelo caminho, separam-se, outros resignam-se a viver em guerras frias emocionais. E só uma pequena minoria consegue ultrapassar esta fase, esta etapa. E essa pequena minoria entra na terceira etapa, a etapa do amor consciente. O amor consciente não tem nada a ver com aquela visão romântica de almas gêmeas ou metades de laranja. Pelo contrário, é o reconhecimento maduro de que estás perante outro ser humano, completo e separado de ti, com a sua própria história, os seus próprios traumas e as suas próprias necessidades. Nesta fase, a química inicial já se transformou em algo mais estável. A ocitocina e a vasopressina substituem a dopamina frenética, criando um vínculo mais profundo e muito menos volátil. Mas o mais importante não é a química, é a consciência. No amor consciente, ambos os parceiros reconhecem os seus padrões disfuncionais e assumem responsabilidade por eles, em vez de tu culpares o teu parceiro por te fazer sentir assim e assado, por te fazer sentir rejeitado. Reconheces que essa é uma ferida antiga que estás a projetar na relação atual.
Em vez de exigires que o outro preencha o teu vazio, aprendes a preencher-te a ti próprio e a viver uma vida em conjunto com o outro. Investigações recentes de neuroplasticidade mostram algo extraordinário. Quando entramos nesta terceira fase, literalmente reconfiguramos os nossos circuitos neurais que foram estabelecidos na infância. Criamos novas conexões, novos padrões, novas formas de responder ao stress relacional. É uma verdadeira metamorfose neurológica. Mas não se iludam. Chegar a esta fase requer muito trabalho. Trabalho duro, consistente e muitas vezes doloroso. Requer que olhes para as tuas feridas mais profundas e as reconheças como tuas. Tal como temos trabalhado episódio atrás de episódio aqui no Quem Cala Consente. Requer que tu abandones a fantasia infantil de que a outra pessoa te pode completar ou que te veio salvar. Tu não estás incompleto. Tu não precisas de salvação. A ironia suprema do amor é exatamente esta. Só consegues amar verdadeiramente quando deixas de precisar desesperadamente do amor do outro. E aqui está a verdade inconveniente. A maioria das pessoas nunca chega a esta fase. Preferem-se ver agarrados a fantasias, dramas, química. Preferem culpar os parceiros, as circunstâncias, os sogros, os vizinhos, o azar no amor. Tudo menos olhar para os seus próprios padrões. Portugal está cheio de relacionamentos estagnados na segunda fase. Casais que vivem em silêncios ensurdecedores, em ressentimentos acumulados, em pequenas vinganças diárias, a tal luta de poder. Casais que usam os filhos como escudos, o trabalho como desculpa, a rotina como anestesia. E depois perguntamos-nos porque é que 80% dos casos de depressão estão ligados ao stress emocional. A boa notícia é que tu podes ser diferente. Tu podes quebrar o ciclo. Tu podes chegar à terceira etapa. Podes fazer a transição da batalha do poder para um amor consciente. Não é fácil, não é rápido. E certamente não é o que os filmes românticos te prometeram. Só que isto é real, é duradouro. E ao contrário da química experimental, não tem prazo de validade. Mas para isto, precisas de primeiro fazer um diagnóstico honesto. Em que fase estás tu? Estás ainda intoxicado pela química inicial? Estás preso na batalha do poder? A repetir os mesmos conflitos? Ou já começaste a vislumbrar o que poderia ser um amor consciente? A resposta a esta pergunta é o primeiro passo para transformares a forma como amas. Então, percebes de amor? Cada etapa ensina. Cada passo transforma. O amor é tua escola. Percebes de amor? Percebes em que etapa estás? Qual etapa? A loucura do amor é sabedoria demais. Ora bem, sobre amor havia tanto para falar. Havia e há. Porquê? Bem, habitualmente no Quem Cala Consente trago-te algumas técnicas, algumas formas de lidar com as coisas. Mas no episódio de hoje quis apenas alertar-te para, conscientemente, perceberes o que é que na verdade se passa quando se fala de amor. A minha ideia era tentar reduzir a tua capacidade de amar ou era tentar libertar-te conscientemente das relações tóxicas, dos momentos de dependência emocional a que possas passar. Deixo isso para a tua decisão. Não vamos ficar por aqui a falar de amor. Esta foi a primeira parte. No próximo episódio, eu quero-te falar do diagnóstico. Quero-te falar da melhor forma de tu poderes avaliar o amor consciente. Ouvindo Quem Cala Consente. Para a semana regresso com mais uma dose de verdades inconvenientes. Começamos por desmascarar a química do amor. Aquela droga natural que nos faz acreditar que encontramos a pessoa certa, quando na verdade encontramos a pessoa que ativa os nossos padrões mais familiares. Vimos como os nossos relacionamentos adultos são frequentemente tentativas inconscientes de curar feridas de infância. Mas isto
Isto é apenas o começo. Na próxima semana eu quero mergulhar contigo em ferramentas práticas, falar um pouco melhor sobre estas etapas do amor e talvez traga alguns exercícios específicos para te ajudar a quebrar os padrões, para te ajudar a melhorar nas etapas do amor. Se te reconheceste em alguma parte deste episódio, se sentiste aquele desconforto revelador que acompanha a verdade, então já estás no caminho certo, porque o primeiro passo para mudar, seja o que for, para alterar um padrão, é reconhecer que ele existe. É a consciência. Até lá, eu convido-te a observar os teus relacionamentos, passados, presentes. Olha para eles com novos olhos. Observa com atenção. À tua volta, observa os relacionamentos dos outros. Mas não olhes para o amor como uma história de azar. Não olhes para o amor como uma história de destino. Olha para o amor como algo que tu podes atingir. Se ouviste até aqui, é porque não és indiferente ao amor que mereces e tens alojado dentro de ti. Senão já tinhas retraído à tua concha inconsciente. E é por aí estás que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças que se te interessa esta caminhada, podes demonstrar isso com uma subscrição. Se te interessam estes assuntos, se te interessa falar de amor, podes agradecer-me com uma partilha. Se quiseres auxílio e te fizer sentido, contacta-me, faz-me perguntas, diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consente. Aqui. Quem cala, consente. Quem cala, consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.